bem com vocês? Então, hoje vamos para mais uma videoaula da disciplina de Ciências. Muito bem. Então, futuramente, professora, vai começar a ter aulas aí com vocês remotas, tá? Então, eu quero que vocês hoje prestem muita atenção na aula, tá? Porque depois vamos estar vendo aí se vocês realmente escutaram a historinha. Vamos lá? Então, a professora vai passar um vídeo, tá? Referente a essa história aqui que vocês estão vendo a foto do lado. E a professora quer que vocês prestem atenção, que vamos estar fazendo aí algumas perguntas, conversando um pouquinho a respeito dessa história, tá? Presta atenção nos personagens, o título, tá bom? Vamos lá com a professora Vanessa? Era uma vez uma semente, da coleção Milagres da Natureza. Escrito por Judith Anderson, ilustrado por Mike Gordon e traduzido por Vera Caputo. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei: ainda não brotou? E o vovô respondeu: já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô? Isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós. Precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sob o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele. Ah, estou cheia de pó. Não é pó, é pólen. A flor troca o pólen com outra flor. Então, a flor morre e deixa novas sementes. Nozes e avelãs são sementes.
Castanhas da Índia também são sementes. Ui! Para que as sementes se tornem flores, elas precisam encontrar seu lugar no solo. Em geral, elas são levadas pelo vento. Uau! Às vezes, recebe a ajuda de um pássaro. Ei, ei, traga isso de volta! Às vezes, de um esquilo. E outras vezes, quem as ajuda é o vovô. Conseguiram prestar atenção na história? Esse aqui, ó, é o título da nossa história. Essa parte aqui que a professora está grifando. Qual é o título? Era uma vez uma semente. No caso, quem são os personagens dessa história? Quem é essa menina aqui que conta a história, hein? É a netinha. E esse aqui quem é? O vovô. Muito bem. E o que o vovô está fazendo, hein? Observe a imagem. Ele está ensinando a netinha a como plantar, como fazer essa plantação. E ele ensinou até muito bem. E no caso, gente, aqui embaixo, tá vendo, ó? São os autores. O que é autores, hein? São os autores, aqueles que escreveram essa história. Sabe quem foi que escreveu essa história? Foi Judith Anderson e Mike Gordon. Esses são os autores, foram eles que escreveram essa linda história do vovô e da sua netinha, que adora plantar e quer muito aprender a plantar. Vamos ver se ela conseguiu aprender a plantar, fazer uma linda plantação? O vovô, ele explicou algumas fases de crescimento para a sua netinha. Essas fases, foi aquelas fases que podemos observar na plantação do nosso feijão. Vocês lembram quais são essas fases? Vamos lá ver como é que ele ensinou a netinha a fazer essa plantação? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Primeira coisa que o vovô falou foi o quê? Colocar a semente na terra. Não precisa ser muito funda. Só colocar uma semente, tá vendo? Depois ele falou o quê? O que acontece? Quando ela recebe o quê? O que as plantas precisam para crescer, que o vovô falou? Ele falou que precisa de 3 coisinhas, vocês lembram? Primeiro, água. Depois o que, gente? Calor e sol. Então, quando ela recebe água todo dia, ela começa aqui, ó, a criar raízes, tá vendo? Ó, o sol, todo dia, ela começa a criar o quê? Raízes. Olha, tá vendo aqui a raiz dela? Quando ela começa a crescer, ela começa a brotar, ó. Começa a aparecer as folhas, tá observando? E por último, é o que, gente? Olha como é que ela vai crescendo, ó. As folhas vão ficando grandes. Aí vai criando o quê? Os frutos. Muito bem. Então, são essas fases da plantação. A fase de crescimento das plantas, tá bom? Mas vocês lembram realmente o que as plantas precisam para crescer? A professora falou. Precisa de água, luz, certo? Muito bem, é isso mesmo. Todo dia precisamos de aguar nossas plantinhas e principalmente colocá-las próximo do sol, onde pega a luz, porque assim elas vão crescer forte, tá? Porque se nós deixarmos ela longe do sol, elas vão até crescer por um período, mas depois elas vão ficar bem fraquinha e não vão conseguir crescer mais e vão acabar o quê? Morrendo. Então vamos aguar e deixar nossa plantinha perto do sol, tá bom? Agora, quero saber de vocês como que as plantas conseguem germinar. Como é que é, hein? Como é que elas conseguem crescer? Como é
que elas conseguem? Vocês observaram na história? A história relatou como que elas conseguem. Vamos lá relembrar? Como é que as plantas conseguem germinar? Ou seja, conseguem crescer? A primeira coisa que o vovô falou foi o quê? O que acontece? O vento. Isso, o vento ajuda nessa germinação. Porque aqui, ó, ele leva toda a sementinha. Tá observando aqui na imagem? Ele conduzindo aqui, ó. Ele leva toda a sementinha. E essa semente cai aonde? Na terra boa, na terra fofa e germina. Um outro exemplo que ele deu foi o quê? Os pássaros. Pois é, os pássaros também, eles ajudam nessa germinação. Porque eles pegam as sementes, né, tá vendo? E levam para as terras também. E agora, hein? Quem é outra pessoa ou outras coisas que a gente pode dar um exemplo? Vocês sabem? Então, bem, é o vento, o pássaro, e um outro animal aqui também. Gente, peraí. Então, os animais também ajudam nessa germinação, certo? E por último, quem é que ajuda? Nós, os seres humanos. Aqui, ó, o vovô plantando. A gente não coloca a sementinha lá na terra? Então, nesse ato, nessa ação, nós estamos também aí fazendo o quê? Ajudando a germinar, ajudando no crescimento, porque nós estamos o quê? Plantando. Entenderam agora? Como é que elas conseguem fazer essa germinação? Aí, vamos relembrar? Quais são as partes da planta? Pois é, vamos lá. Que parte é essa daqui, de cor roxa, é o quê? Flor. Isso aqui que é vermelho, hein? O que é isso? É um fruto. Muito bem. E o que é verde, gente? São as folhas. Aqui, ó. Isso aqui é o caule. E nós temos também as raízes. Vocês lembram que é através das raízes que conseguimos identificar, classificar o tipo de planta? Existem 3 tipos de plantas. Vocês conseguem lembrar? Plantas aquáticas, plantas terrestres e plantas o quê? Aéreas. Muito bem. Plantas aquáticas, as suas raízes ficam onde, gente? Fica em qual solo? Vocês sabem onde é que as raízes ficam? Bem, a aquática fica na água, ok? Plantas terrestres fixa as suas raízes na terra, certo? E as aéreas fixam essas raízes nos caules. E aí, estão conseguindo entender? Muito bem, gente. Então, por hoje é só. Já estamos fazendo aí uma recapitulação dessas atividades, tá? E eu aguardo vocês, então, nas nossas aulas. Estará ocorrendo aí durante a semana, tá bom? Ó, beijinhos e tchau, tchau!